Bom, gente, boa tarde. A gente vai dar início aí. Acho que não é todo mundo que entrou, mas a gente já vai ir começando, né? Porque a gente tem um horário aí para cumprir. Então, sejam bem-vindos a mais um evento. Hoje vamos dar início ao nosso primeiro dia do primeiro simpósio Caminhos a Trilhar, evento feito por nós, da Cato FMABC. E, bom, meu nome é Ranin e ocupo aí o cargo de vice-presidência da Cato FMABC. Então, antes de começar a mesa de abertura, eu vou dar alguns recadinhos sobre o certificado. Então, a gente tem 30 dias de prazo para fazer o certificado e enviar para vocês. Assim que eles ficarem prontos, nós vamos mandar os certificados por e-mail. Então, para vocês terem o direito ao certificado, vocês precisam ter 75% de presença durante todo o evento. E a gente vai controlar essa presença através de um link no Forms, que a gente vai mandar aqui todos os dias no chat para vocês entrarem e confirmarem a presença de vocês. Lembrando que todos os dias vão ter somente um link, então, independente aí do número de palestras que vai ter, se você respondeu aquele link que a gente vai mandar aqui no chat para você, consequentemente, você tem a presença e vai ter o certificado mais para frente. Então, preencham com atenção o Forms, porque são as informações que tiverem lá que serão usadas para a confecção do certificado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Então, vamos começar aí com a nossa mesa de abertura, que está composta pela professora Andréia, que é a nossa coordenadora, né, coordenadora do curso de terapia ocupacional da FMABC, a professora Marjorie, que é a vice-coordenadora do curso de terapia ocupacional da FMABC, e a Gabriela, que é a presidente da CATA FMABC. Pode ficar à vontade, gente. Oi, gente, boa tarde. Como representante do CA, eu agradeço a presença de todo mundo aqui. É sempre muito legal fazer evento para vocês. A gente pensou nesse simpósio para trazer temas, alguns que a gente sente falta de discutir, alguns que a gente só quer saber mais mesmo, e a intenção é que a gente traga algumas informações para empoderar os alunos, para que a gente já saia da graduação sabendo de algumas questões e para decidir o caminho que a gente quer trilhar, né? Então, o primeiro dia, os fundamentos, a história da nossa profissão e as áreas, depois, no segundo dia, algumas questões políticas da nossa profissão. É importante a gente saber já para começar a formar opinião e depois, né, a gente participar ativamente. No terceiro dia, com a pós-graduação lá com o censo de residência, alguns eventos que a gente fez esse ano, teve um pessoal que não sabia o que era residência, então agora todo mundo vai ficar sabendo, a gente vai trazer o pessoal para trazer a experiência, e no quarto dia, a pós-graduação, quem quer pesquisar para fazer a TO crescer cada vez mais. Então, é isso, aproveitem, espero que vocês gostem, façam perguntas, podem mandar no chat. Ao final das palestras vai ter momento de perguntas e respostas com os palestrantes. E é isso. Andréia, Marjô? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer o convite. Pamela, em seu nome, né? Mas você vai ser a nossa primeira... Prazer. Em seu nome, ser a nossa primeira palestrante. Eu quero agradecer também a todos os palestrantes que vão passar por aqui nessa nossa semana aí de conhecimento. Eu quero parabenizar as nossas alunas do CA por tanto envolvimento, meninas, por tanta motivação, né, por tudo que vocês fizeram aí para a gente nesse ano de pandemia, nesse ano tão diferente, e vocês sempre motivadas, trazendo temas bem importantes para a terapia ocupacional, tá? Tudo isso serve para o nosso fortalecimento enquanto classe, para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada. Tá? E eu quero que a gente tenha uma semana linda aí de estudos, de bastante discussão, de bastante reflexão. Quero agradecer a presença de todos. Bom trabalho para a gente.
Vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É uma satisfação receber vocês no nosso evento, primeiro simpósio Caminhos a Trilhar, organizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Terapia Ocupacional do Centro Universitário de Saúde ABC. Um evento que, com certeza, foi organizado com muito carinho para todos, né? Quero parabenizar e agradecer, né, ao Centro Acadêmico pelo empenho na organização, trazendo excelentes temas e palestrantes para o evento. Parabéns, meninas, muito obrigada por abraçarem e oferecer esses grandes eventos, né, nesse período de pandemia. Agradecer, né, a todos os palestrantes por aceitarem o nosso convite, né, compartilhando seus conhecimentos, e que todos aproveitem esses dias, né, do nosso evento, que será um espaço de grandes trocas de experiência, com certeza, né. Então, obrigado, um excelente simpósio a todos. Obrigada, professora. Então, agora a gente vai dar continuidade com uma aula da doutora Pamela Cristina, que ela é mestre e doutora pela UFSCar, especialista em residência em saúde da família e comunidade pela UFSCar, é docente do curso de terapia ocupacional e eixo comum em trabalho em saúde da Unifesp e trabalha com temáticas como histórias e fundamentos da terapia ocupacional. Então, muito obrigada pela presença e pode ficar à vontade para começar. A Priscila ela vai compartilhar seus slides, tá? Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo me vê? Acho que eu queria começar agradecendo ao convite, ao contato da Priscila, né, nessa interlocução que ela fez comigo, agradecer o convite para fazer uma fala que para mim é tão cara, assim, uma discussão tão importante que eu gosto muito de trazer, e acho que por gostar muito, talvez eu fale demais, então vou cuidar do tempo para que eu fale no tempo, e eu acho que é bem legal a interação, então se vocês tiverem dúvidas, pode ligar o microfone e me perguntar, e fazer perguntas, eu acho que é para ser um bate-papo, é para ser uma conversa livre. Quero parabenizar o pessoal da organização, né? São tempos complicados de pandemia, mas que eles também nos aproximam, né? Então, foi por estar aqui no meio remoto que eu consegui estar presente, né, na mesa e me aproximar mais de vocês. Então, tem esse lado bom também. Eu vou compartilhar meus slides, porque aí eu vou me dosando no tempo. Então, eu não vou ver vocês, mas podem ligar o microfone, fazer perguntas, tá tudo bem. Na verdade, eu gosto da gente ter esse bate-papo. Me confirmem, me confirmem se estou compartilhando a tela, se tá todo mundo vendo. Sim, Pamela, tá compartilhando. Tá. Então, bom, é isso. Meu nome é Pamela. Eu fiz toda a minha formação na UFSCar, e aí há 2 anos eu fui para a Unifesp como professora substituta e ingressei lá como professora efetiva no final do ano passado, então ainda estou começando nessa vida acadêmica, né, de docente. Mas esse é um tema da história da terapia ocupacional que ele fez parte com muita profundidade dos meus estudos de mestrado, que eu estudei a formação da TO na América Latina, e do doutorado, que eu fiz uma pesquisa sociohistórica para entender a entrada e o desenvolvimento dos conceitos de território e de comunidade na TO no Brasil e em alguns países da América Latina. Então, foi por esse intuito, né, por essa aproximação, que eu fui me dedicando mais a entender a história da TO e me aproximando mais disso. E com a minha entrada na Unifesp, eu fiquei responsável pelo módulo de História e Fundamentos da TO. Então, aí eu consegui emergir mesmo. E eu vou trazer para vocês aqui nessa apresentação um pouco desse desenvolvimento histórico da TO no Brasil. Então, eu vou focar no Brasil, acho que para conseguir sintetizar essa fala, pensando um pouco nesse desenvolvimento ao longo dos 60 anos. A TO no Brasil tem 64 anos agora, e o quanto a TO foi sendo modificada de acordo com o contexto
social, histórico, político que o Brasil foi vivenciando. Então, eu quero trazer um pouco dessa construção para vocês, para a gente pensar o que vai acontecer daqui para frente. Não tenho respostas, eu acho que eu queria mesmo trazer essa reflexão. Então, eu intitulei aí a fala de 60 anos de TO no Brasil, quem somos, como que a gente se constituiu e para onde vamos, né? Então, quais são os nossos desafios? Então, a apresentação vai ser um pouco disso. Eu vou primeiro dizer de onde eu parto, do porquê que eu fiz essa escolha e essa construção para vocês. Depois falar um pouco desse desenvolvimento histórico da TO, principalmente correlacionando aos marcos sociohistóricos. Então, o que estava acontecendo no Brasil em determinada época e o que isso refletiu para a terapia ocupacional. Dialogar, então, sobre esses 64 anos de história e finalizar pensando, então, quem somos nós hoje, quem é a terapia ocupacional brasileira hoje, algumas informações, porque somos muitas e diversas, né? E o que eu acho que são nossos desafios daqui para frente, e que eu tenho certeza que há muitos outros, foram aqueles que eu consegui listar por agora. Então, de onde partimos? Eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, e eu vou citar ela para vocês, porque eu acho que ela compõe muito o que vai ser essa fala aqui. Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem através de um hoje. De modo que nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Eu acho que é muito importante para nós, enquanto terapeutas ocupacionais, entendermos qual foi o processo, o que nos trouxe até o hoje. Por que nós atuamos da maneira que atuamos, nos espaços que atuamos? Qual foi a história que veio por trás? Qual é a construção que veio por trás? Para que a gente possa seguir numa linha coerente esse processo, né? Para que a gente entenda que o que fazemos modifica e transforma os sujeitos, os grupos e também o entorno, a comunidade, a sociedade em que a gente vive. E aí eu coloquei das várias histórias a escolha de uma. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram um TED, um texto também da Chimamanda Adichie. Ela é uma autora nigeriana e ela tem um TED, uma palestra, que ela fala do perigo de uma história única. Ela fala nessa palestra que, a depender do ponto de vista nosso sobre uma história, essa história pode ser diferente. Ela pode nos trazer informações diferentes e ser interpretadas de formas diferentes. Então, eu acho que a gente precisa sempre considerar que, quando a gente fala de história, há diversas perspectivas envolvidas. Eu, enquanto uma mulher de classe média baixa, do interior de São Paulo, que estudei sempre em escola pública, eu vou ter uma perspectiva de acordo com as minhas vivências e com as minhas experiências. Um homem negro de uma favela do Rio de Janeiro pode ser que tenha uma vivência, uma experiência sobre a mesma história muito diferente. Então, a escolha de uma. Então, eu acho que é isso, colocar para vocês que há diferentes perspectivas. Por exemplo, na história da TO mundial, por muitos anos foi dado muita ênfase ao pai, né, aos pais, aos homens que produziram, que fortaleceram a profissão. A gente ouve muito falar do Adolf Meyer, por exemplo. Mas há uma história que foi sendo encoberta nesse processo, nesse desenvolvimento, que daria muito mais luz, daria muito mais ênfase às mulheres. A Schlegel, a Susan Tracy, as Hull Houses, que eram casas comunitárias e que foram fortalecidas, foram criadas por mulheres, pelo movimento feminista. E é uma história que, ao longo do tempo, foi sendo encoberta na TO, e que a gente tem feito essa busca, essa compreensão agora, nessa última década, né? Há alguns anos, há 5 anos atrás, que um novo estudo sobre história foi desenrolando essas coisas encobertas, né, no nosso processo. Então, a escolha que eu faço aqui é trazer para vocês uma perspectiva crítica da nossa história. Então, uma perspectiva que mostre a relação desses movimentos sociohistóricos, então, dos movimentos sociais, políticos, econômicos e culturais brasileiros, o quanto esses movimentos impactaram, influenciaram a condução e o caminho que a TO trilhou aqui no nosso país.
fazendo sempre esse contraponto, esse diálogo. Então, como que eu vou trazer para vocês? Eu me inspirei numa palestra e agora num texto que é da Sandra Gallego, que a Sandra, ela apresenta esse desenvolvimento da terapia ocupacional em 4 marcos importantes, em 4 pontos importantes. Então, o primeiro, começando em 1956, que é o nosso primeiro curso, né, oficial, a institucionalização do nosso primeiro curso. Em 1978, o segundo momento, principalmente pelos movimentos sociais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, a escolha de 1978 é devido à Declaração de Alma-Ata, então uma declaração internacional, um evento internacional que teve muito impacto na organização da saúde no mundo. 1990, que é aí o terceiro marco, porque coloca esse acento às políticas públicas, à democratização, à nova Constituição. 2002, que é uma década que já nos traz uma consolidação e um desenvolvimento mais fortalecido no nível acadêmico e profissional da TO. E aí eu tendo a colocar que 2020 é um marco que nos diferenciará, né, nesse percurso histórico. Acho que passar por uma pandemia, vai passar por uma fase de isolamento, por um governo que não privilegia as políticas públicas, vai nos levar por um caminho diferente. Não sei qual, mas eu acho que estamos vivendo esse marco. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho dessas fases. Gente, desculpa os cachorros, porque em casa a dinâmica é outra, né? Vou falar um pouquinho do que estava acontecendo nesses marcos e como que era o reflexo na TO. Antes de falar de 1956, desse período, eu queria trazer os movimentos precursores. O que facilitou a entrada, a chegada da terapia ocupacional no Brasil e na América Latina? Eu falei para vocês que minha pesquisa de mestrado e doutorado é sobre a América Latina, e a gente tem uma história muito similar, muito parecida. Então, não dá para falar do Brasil e não pensar nesses outros países que tiveram esse percurso parecido. Então, na primeira metade do século XX, o Brasil estava numa fase no Brasil e América Latina, né, do início da industrialização, principalmente devido à Segunda Guerra Mundial, que diminuiu as importações para o Brasil e fez com que o Brasil, a América Latina, tivesse que produzir os seus próprios produtos, né, porque ele não conseguia mais importar de fora, então a gente teve que o país teve que se fortalecer suas indústrias para conseguir produzir o que consumia. E o crescimento dos centros urbanos, né, em concomitância a isso. Então, a criação de grandes fábricas e daquelas casas, cidades que iam se criando em torno das fábricas. O aumento de industrialização proporcionou também um aumento de acidentes de trabalho. Então, era um período que a indústria e o trabalho nas indústrias não era regulamentado, então longas jornadas de trabalho, jornadas infantis de trabalho e proporcionando acidentes graves que deixavam sequelas físicas, emocionais. A implantação de programas de seguridade social, então algumas políticas sociais. O Brasil e os países da América Latina estavam vivendo, nessa primeira metade aí, alguns governos populistas. Tivemos o Getúlio Vargas aqui, o Perón na Argentina, né, que são esses nomes mais conhecidos. A CLT, por exemplo, é um programa de seguridade que foi implantado nesse período. Então, o aumento das políticas públicas também faz com que o governo crie serviços e equipamentos para a população, né, em prol da população. Tivemos, na América Latina, a epidemia de poliomielite, né, a polio é um vírus, ela vem de um vírus, e ela cometia geralmente crianças e jovens, e ela causava sequelas neuromotoras, principalmente. E ela é uma patologia que hoje em dia a gente tem a vacina, né, para controlá-la, mas ela é uma patologia que ela ela não se deriva de condições de saneamento básico, por exemplo. Então, ela cometia diversas classes sociais, e a gente vai ver que isso impactou na criação da TO no Brasil. Então, a epidemia da polio é algo muito importante, não só no Brasil, mas na Argentina, no Chile, no Peru, na Venezuela. Vários países também tiveram influência da epidemia da polio.
E o incentivo de programas de reabilitação estrangeiros, principalmente o Movimento Internacional de Reabilitação, que era aquele movimento organizado por vários órgãos mundiais, a ONU, a OMS, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, e que tinha como intuito, após a Segunda Guerra Mundial, levar centros e profissionais de reabilitação nos 5 cantos aí do globo. Então, esse é um movimento que teve muita importância, principalmente na nossa história em São Paulo. Como que foi o início da institucionalização acadêmica da TO no Brasil? Eu coloco institucionalização acadêmica porque eu estou falando dos primeiros cursos. A gente tem um estudo muito recente, que é o da Stephanie Reis, esse Reis aqui 2017 nas referências, e a Stephanie ela foi resgatar um pouco a história desses inícios. E aí eu estou seguindo a pesquisa dela porque ela nos dá 2 datas. A primeira data é 1956, a primeira data é a primeira história, né? 1956, no Rio de Janeiro. Então, a história do Rio de Janeiro é que um arquiteto de classe média alta, classe alta do Rio de Janeiro, ele teve um filho acometido pela poliomielite. E naquela época, no Rio, não havia um centro de reabilitação para tratar as sequelas que o filho dele tinha. E aí ele montou uma associação com o intuito de criar um centro de reabilitação para reabilitar as crianças que tiveram acometimentos da polio. E aí essa associação percebeu que não daria para montar um centro se não houvesse uma escola que formasse profissionais de reabilitação para trabalhar naquele lugar. Então eles dão um passo atrás e criam, em 1956, a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, que é a ERRJ. E a associação que ele cria é a BBR, Associação Brasileira Beneficência de Reabilitação. É uma escola com o intuito de formar técnicos para trabalhar nesse centro de reabilitação. E é uma escola que se inicia em 56 com 2 profissões, fisioterapia e terapia ocupacional. O primeiro curso, então, de TO no Brasil e o primeiro curso de fisioterapia no Brasil se iniciam no Rio de Janeiro nesse período. Era um curso que tinha um currículo baseado na Universidade de Colômbia, então pegou toda a matriz curricular dessa universidade e implantou aqui. Tinha um período de 2 anos e era caro. Ele era um curso que ele era pago em dólar. O Rio de Janeiro era a capital federal naquele período ainda. Então, era uma cidade que morava os políticos, grandes advogados, médicos, enfim. E as primeiras alunas foram filhas e esposas desses homens aí que tinham grande entrada na sociedade do Rio de Janeiro na época. E aí a primeira docente foi uma assistente social que ela realizou o curso de TO fora do Brasil, que é a Lila Bland. Eu resgatei essas informações todas da dissertação da Stephanie Reis. Em São Paulo, então essa é a história do Rio. O Rio começa dessa forma. Em 57, após formar a primeira turma, eles abriram um centro de reabilitação. A história de São Paulo, ela tem um envolvimento com o Movimento Internacional de Reabilitação. Então, o MIR precisava eleger, né, ele elegeu uma cidade para implantar esse centro de reabilitação na América Latina. 3 cidades ficaram, né, em vista nessa escolha. São Paulo, que já havia um centro, um instituto de reabilitação no Hospital das Clínicas, já tinha, então, um espaço físico um pouco preparado. Santiago, no Chile, e a Cidade do México. E aí eles elegeram São Paulo porque já havia um espaço físico pré-montado para isso. Então, primeiro curso, o que acontece, né? Eles elegem São Paulo e aí eles convidam a Neide Tosetti, que, se eu não me engano, ela era uma enfermeira, que já trabalhava no Instituto, no Hospital das Clínicas, para fazer um curso de terapia ocupacional em Montreal, no Canadá, e voltar para ser a primeira professora. Então, é isso que ela faz. Ela vai para o Canadá, faz esse curso, e quando ela volta, em 1958, abre a primeira turma. Então, a data que a Stephanie cita é 1958, porque já tem a volta da Neide Tosetti e a implantação do curso. E eu acho que o interessante apontar para vocês é que esses 2 cursos, eles se iniciam pela reabilitação física. Os 2 cursos tinham foco na reabilitação física. Em 64 é quando, aqui em São Paulo, chega uma TO canadense para
acompanhar o curso e ela percebe que não havia nenhuma disciplina sobre condições psiquiátricas. E aí, após essa discussão com a Elizabeth Eagles, é que se implanta uma matéria sobre condições psiquiátricas, saúde mental aí no curso de terapia ocupacional, porque até então não tinha. E é esse curso que depois ele migra para a Faculdade de Medicina da USP e ele é formalizado pela USP. Um pouco essa condição dos primeiros cursos. E aí, o que a gente tem nessa primeira fase, né? As primeiras bases teórico-práticas da TO no Brasil. Qual era o período? A gente tem, então, um período pré-ditadura militar e a gente tem o golpe militar em 1964 com a implantação desse regime que durou 21 anos aqui no Brasil. O golpe militar, o regime militar, ele tinha um binômio, né? Ele seguia um binômio de repressão, então, uma diminuição dos direitos civis e políticos da população. Eu tiro os direitos de liberdade de imprensa, de ir e vir, o direito ao voto da população, mas em compasso a isso, né, para equilibrar isso, eu aumento os direitos sociais. Então, eu crio grandes instituições, por exemplo, a FEBEM, que era uma instituição que era valorizada, né, pela ditadura militar. Eu crio creches, eu crio instituições de longa permanência, né, os asilos para idosos, se criam escolas, esse movimento para conter um pouco, para conter a população, né? Então temos isso, esse movimento, a gente vê que isso impacta a TO depois. O milagre econômico de 66, que foi esse período de acelerado crescimento econômico, mas foi um crescimento que gerou uma concentração de renda, um aumento da desigualdade no Brasil muito grande. E a gente tem também, em 1968, a lei da reforma universitária, que ela foi uma lei visada aí para atenuar a crise educacional, muito pelas respostas internas. A universidade é sempre um lugar de crítica, de questionamento, então era um lugar que estava impondo questionamento sobre o regime militar, e para conter isso, né, houve essa reforma, e nessa reforma, por exemplo, houve a dissolução de centros acadêmicos, né? Por essa lei, as universidades não podiam ter centros acadêmicos. Algumas mudanças no funcionamento da universidade foi imposta por essa lei da reforma universitária. E foi uma lei que casou aí com o milagre econômico para injetar muito dinheiro no mercado privado das universidades. É por isso, por conta dessa reforma universitária que a gente tem, já nessa primeira fase da TO, um boom de cursos privados. Então, a gente tem esses primeiros, né, Rio, São Paulo, depois a gente tem, em 62, mais 2 outros cursos, em 76, 73, 76, enfim, vários outros cursos, e o único dessa lista de cursos que é público foi na Universidade Federal de São Carlos, que é lá onde eu me formei, que é de 78. Os outros todos eram universidades privadas, e a maioria deles, eu acho que todos eles, já foram fechados. Mas qual que era a característica da TO nesse primeiro período? Era uma característica que a gente não tinha ainda a nossa identidade profissional enquanto uma terapia ocupacional brasileira. Isso ainda não havia. Nós implantamos, a gente importou uma matriz curricular, a gente importou professores, a gente importou materiais teóricos, livros, textos, publicações, todas de fora do Brasil para cá. Né? Não havia um corpo de conhecimento brasileiro nesse período. Então, era um conhecimento eminentemente técnico, prático e importado, né? No qual se reproduzia práticas de reabilitação, principalmente reabilitação física, seguindo o modelo anglo-saxão. Em 63, é um marco importante desse período, a gente tem a revisão do primeiro currículo mínimo, a gente tem a construção de um primeiro currículo. Então, há esses 2 cursos de São Paulo, do Rio, esses 2 outros de Recife e de Minas Gerais sendo implantados, e cada um fazia uma formação à sua maneira. A essa primeira reunião, que foi impulsionada por estudantes do Rio e de São Paulo, se criou um parâmetro mínimo para formar terapeutas ocupacionais aqui no Brasil. E fisioterapeutas, né? Porque era um curso que tinha 5 matérias, e as 3 primeiras matérias básicas eram para físio e TO junto. As 2 outras é que se dividia, né? O segundo ano é que se dividia e cada um ia para a sua especialidade.
Outro marco importante nesse período é, em 64, a criação da ATOB, que é a Associação Brasileira de TO. Na década de 70, essa associação se enfraquece e se dissolve, e aí só em 94 que a gente tem a criação da Abrato. Então, a primeira associação se cria nesse período, mas se enfraquece também por conta da ditadura militar. A gente tem o reconhecimento profissional, né, essa data, esse decreto importante, 938, em 1969, que reconhece a terapia ocupacional e a fisioterapia como profissões aqui no Brasil. E temos a criação do COFITO e CREFITO também nesse período. Então, esse é um período importante de início da TO no Brasil, mas ele é um período muito ainda vinculado aos referenciais teóricos estrangeiros. Esse segundo período, que é que inicia em 1978, que é o início dos diálogos críticos e aproximações com pesquisas, para mim, eu acho que é o meu período favorito, assim, porque é um período que a TO passa a olhar para a realidade brasileira. A TO aqui no nosso país passa a olhar para a nossa realidade, problematizar a nossa realidade e tentar se construir, se rever a partir do que somos aqui, do que é o Brasil, da realidade brasileira. Então, a gente tem 2 marcos importantes nesse período, internacionais, e que influenciam a condução da saúde pública no Brasil. O primeiro é a Declaração de Alma-Ata, então, esse mote, né, que era saúde para todos até o ano 2000, e principalmente a condução para que os países implementassem cuidados de saúde primária até os anos 2000, fortalecer a atenção primária nos mundos. A gente também tem nessa declaração uma discussão sobre a reabilitação baseada na comunidade, sobre a RBC, que é uma estratégia de reabilitação que muitos TOs se engajam. Em 86, a gente tem a Carta de Ottawa, que também derivou de uma outra conferência e que vai dizer da promoção em saúde. Até então, a gente tinha uma medicina, uma saúde preventivista. E a Carta de Ottawa vai instituir, vai dizer sobre a promoção da saúde, né? Vai ampliar, vai propor um novo conceito para a saúde, ampliando. A saúde não é só a ausência de doença. E isso tem reverberações muito importantes para nós no Brasil, porque é a partir desses movimentos em que que os profissionais de saúde aqui brasileiros vão propor uma reforma sanitária. Então, o final dos anos 70 e nos anos 80 são décadas marcadas por uma efervescência de lutas e movimentos sociais. Então, haviam lutas por moradia, lutas por saneamento básico, lutas pelo fim da ditadura militar, pelas diretas já, lutas do movimento das pessoas com deficiência, lutas pela saúde mental, né, pela desinstitucionalização, pela reforma psiquiátrica. E esse movimento, os terapeutas ocupacionais engajavam nesses movimentos, tanto como cidadãos, como aqueles que queriam lutar pelos seus direitos enquanto um sujeito comum, quanto como profissionais da saúde, profissionais que já estavam se inserindo em outras áreas, né, na área social, tentando discutir outras coisas, na educação. Então, os TOs se engajaram muito nesse período. A gente também tem, nesse período, a 8ª conferência, que é a conferência que vai pensar, então, num sistema de saúde que seja único, que seja público, que seja universal para todos, e que vai criar as condições aí para a lei 8.080, que é a lei do SUS. Então, tudo isso acontece aí final dos anos 70 e início dos anos 80, né? O que a TO no Brasil estava vivendo nesse período? Quando eu comentei com vocês que a ditadura vai criando novas instituições, criando abrigos para idosos e crianças, né, criando as FEBEMs, criando creches, isso vai ampliando também o mercado de trabalho para os TOs. Os TOs estavam sendo convocados a atuar nesses novos equipamentos, nesses outros serviços. E eles estavam precisando lidar e desenvolver ações diferentes daquilo que eles eram formados. Eles eram formados, lembra, naquele conhecimento eminentemente técnico e prático, naquele conhecimento muito derivado da reabilitação física, dos pressupostos anglo-saxãos. Mas eles estavam aqui sendo convocados a um trabalho que envolvia atividades socioterápicas, atividades grupais, estimulação precoce, atividades recreacionais, e eles não tinham elementos para lidar com isso. E aí houve-se o que a Léa Soares diz como crise da identidade profissional do TO.
ou como o Valdez Bezerra diz, que é a crise das respostas profissionais. Os TOs nesse período estavam sendo convocados para uma demanda e eles não tinham instrumentalização suficiente para responder essa demanda. E é esse momento de crise que vai aproximar os TOs com a academia, né? Aproximar os TOs com programas de mestrado, doutorado, vai fazer com que os TOs que estavam criticando, que estavam se olhando para esse momento e criticando a ação que eles faziam, como um incentivo para estudar, né? Então, tivemos também as primeiras dissertações de mestrado e teses de doutorado, aí, a primeira tese de doutorado nessa época, a ampliação do diálogo da TO com a saúde coletiva, que estava, né, em efervescência, e com as ciências humanas. Então, o TO passou a criticar esse modelo biomédico, criticar as instituições totais que fechavam e aprisionavam e questionar seu próprio papel. Então, nós somos técnicos que vai favorecer o controle dessas instituições, ou somos técnicos que vamos trabalhar com a liberdade, desenvolver a nossa função terapêutica? A gente quer o controle e a alienação, ou a gente quer a reabilitação, a cura e a transformação social, né? Acho que isso é um movimento, um questionamento super importante da época. E aí tivemos, por exemplo, as proposições nesse período dos modelos filosóficos, daquelas correntes, né? Positivista, humanista e materialista histórica. O materialista histórico como um convite, né? Como uma proposição à época. Então, é uma década muito importante nesse sentido, assim. Em 83, tem a readequação daquele currículo mínimo de 63. Então, se a nossa formação não corresponde mais à nossa prática, precisamos reformular esse currículo, precisamos rever como a gente está sendo formados. Então, tem essa revisão do currículo e a institucionalização de um novo currículo apenas para TO. Aí a gente se desvincula da fisioterapia aí em 1983. Na década de 80, também tem a criação do método da terapia ocupacional dinâmica e do CETO, né, o Centro de Especialidades em TO. Eu coloco a criação do CETO e do método da TO dinâmica porque ele é um primeiro modelo, né, não modelo, porque a Jo Benetton diz que não é um modelo, mas é um primeiro método, é uma primeira produção para a prática especificamente brasileira. É a primeira vez que um TO vai desenvolver uma forma de atuação pensada no Brasil e na sua construção aqui brasileira. E a gente tem, em 86, o primeiro encontro de docentes de terapia ocupacional, e nós teremos um outro, né, nem sei que ano estamos, mas nós temos esse ano, né, o encontro de docentes de terapia ocupacional, que foi em Belo Horizonte. E aí fechamos essa segunda etapa, aí passando para a terceira fase da TO. É uma fase que a TO vai se constituir principalmente em campos de saberes e práticas, e também vai começar a dialogar mais com outras perspectivas para fora do país, né? Então, ampliar esses diálogos internacionais. Nessa segunda fase, a TO vai olhar muito para os seus na segunda fase, aqui de 78, a TO vai olhar muito para os seus fundamentos, né? O que a TO brasileira qual é a nossa prática, que conceitos e que teorias a gente vai criar para dar conta da nossa prática, pensando numa terapia ocupacional única. Não sei se única é a palavra, mas numa única forma de terapia ocupacional. Os anos 90, eles vão mostrar que a terapia ocupacional vai precisar se desenvolver em diversas áreas. O que acontece aí nesse período? A gente tem, né, em 1990, a Constituição de 88 já fechada, a Lei 8.080, a Lei 8.142, as leis do SUS já fechadas. A partir disso, se inicia uma série de políticas públicas, né? A implantação de uma série de políticas públicas. É a partir dessa década que muitas políticas públicas começam a ser implantadas. Então, essas duas que eu falei, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira portaria que vai dizer dos centros de atenção psicossocial, e que depois vira uma lei lá em 2004,
Em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Em 1994, a criação do Programa de Saúde da Família, que depois, na década seguinte, vira uma estratégia. A Lei da Reforma Psiquiátrica, que ficou 11 anos em trâmite, né? É uma lei que ela foi colocada ali para votação, né? Foi depositada em 1989 e ela foi aprovada só em 2001, né? Ela fica muitos anos em trâmite, mas é aprovada e é a nossa principal lei, né, da reforma. É o momento que a gente tem o primeiro impeachment, né, no Brasil, do Fernando Collor. Então, havia um engajamento muito forte, um engajamento político muito forte dos brasileiros. A gente tem um processo... É engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente tem um aumento das políticas públicas, a gente também tem uma abertura econômica para políticas neoliberais, né, que conflituam um pouco. A gente está dando dinheiro para a política pública, mas ao mesmo tempo a gente está seguindo uma lógica neoliberal, enfim. Então temos o Plano Real, privatização de empresas estatais, e a introdução de alguns programas de transferência de renda, por exemplo, Bolsa Família. E aí o que acontece? Como esse aumento de políticas públicas, de equipamentos territoriais, o TO vai ganhando campo de trabalho também em serviços que correspondem a essas políticas públicas. Então, a gente tem a criação de programas de saúde da família, alguns TOs indo trabalhar na saúde da família, na atenção básica. Temos o CAPES e alguns TOs indo trabalhar em CAPES. Temos centros de convivência, alguns TOs indo para esses equipamentos. A reabilitação física, o contexto hospitalar também em fortalecimento. Então, há um aprofundamento teórico-conceitual da TO em seus diferentes campos. Como a gente estava com a abertura de muitos espaços de trabalho, o TO também estava precisando dar conta, né, das respostas que vinham desses trabalhos. Então, foi um período de muito aprofundamento em determinadas áreas, nas áreas da TO, né, nos campos de atuação da TO. É nessa fase, por exemplo, que a Elizabeth Mann já vai falar que existem múltiplas terapias ocupacionais, que não é aquela única das correntes teóricas. A gente precisa ser múltipla, porque a gente tem muitas demandas para responder. Temos, então, o desenvolvimento de campos e esse referencial teórico-metodológico para cada campo de atuação. E aí eu coloco como um exemplo o projeto Metuia, que é a criação, então, dessa afirmação da existência de uma TO social, também se dá, né? Eu acho que é um exemplo desse movimento para campo. Uma reflexão do terapeuta ocupacional como um ator político. Acho que esses movimentos sociais fortalecem essa perspectiva crítica e política dos TOs, e isso vem com muita força também para esse período. Construção de práticas baseadas na concepção de cidadania e no acesso aos direitos. Um deslocamento da ação do TO para os cotidianos, então a gente começa a usar o termo cotidiano nesse período, e para os territórios da vida. E essa aí falando da minha pesquisa de doutorado, até a década de 80, pouquíssimos TOs atuavam em equipamentos territoriais. E aí nos anos 90, isso amplia muito, né? Principalmente pela via das políticas públicas. Então, TOs passando em concurso ou sendo contratados por prefeituras para atuar nos territórios. E aí o desenvolvimento de ações territoriais e comunitárias, que são ações que são diferentes. Eu estou ali no espaço de vida das pessoas, eu estou ali entendendo o cotidiano comum das pessoas, eu estou na casa das pessoas, minha ação também se modifica com essa entrada, né? O que nós temos também nesse período? Como eu conto para vocês, no período anterior a gente tem uma aproximação da TO com publicações, né, fazendo mestrados e doutorados. E aí, em 1990, a gente tem a criação das nossas duas primeiras revistas, que é o Cadernos de TO da UFSCar, que agora é Cadernos Brasileiros de TO, e da revista da USP. Então, se os TOs estavam produzindo pesquisas, relatos de experiência, nós precisávamos também de uma revista, né, de revistas específicas para publicar esse conhecimento que a gente estava produzindo. Tem também a revista do CETO, mas eu não lembro ao certo qual é o período que ela foi publicada. É uma revista que hoje em dia ela não tem publicações mais, eu acho que ela fechou, mas essas outras duas continuam com publicações regulares. Em 94, o Brasil se torna, o país, um membro da Federação Mundial, então começa também a responder algumas
características e demandas da World Federation. Temos, de novo, a criação de uma associação brasileira, que é a Abrato, que foi enfraquecida naquele momento e agora volta com força. Temos a criação da Confederação Latino-Americana de TO, que é a CLATO, na Venezuela, em 97, e o Brasil estava também envolvido com isso. E tem a criação da Rede de Ensino em TO, que é a RENETO, que ela é uma criação que eu coloco virtual, porque ela não tinha uma sede, era o início, né, da RENETO, que é essa rede de associação, que, por exemplo, hoje é a rede que organiza o encontro de docentes e o seminário de pesquisa. Passando aí para a nova fase, para essa quarta etapa, 2002, que é uma etapa que aí é uma etapa, se a TO vem, né, ela vem na primeira etapa de uma incorporação de conhecimentos de fora, na segunda etapa de um questionamento do que era a TO brasileira, de como a TO brasileira respondia às suas demandas, na terceira etapa de um fortalecimento das áreas, né, um fortalecimento da ação da TO nos seus campos específicos de atuação. Em 2002, a gente tem um período de calmaria, é um período de consolidação teórico-metodológica, tanto nas pesquisas quanto nas ações da TO. E é um período de calmaria não só para a TO, mas para o país, né? É um período que as políticas públicas começaram a se fortalecer, elas já estavam criadas e elas passaram a se fortalecer. A gente teve, aí contando, né, 2004, 2017, dois documentos internacionais que fortalecem a nossa ação, a CIF, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, essa discussão sobre direitos, ela é de fora da TO, né? Ela acontece no âmbito mundial e ela reflete na TO também. Temos a expansão e a consolidação das políticas públicas. Então, a Política Nacional de Humanização, a Política Nacional da Assistência Social, a criação do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a criação das redes de atenção, que é a RAS, o Estatuto da Juventude, são algumas políticas importantes. Eu tendo a falar um pouco mais de atenção básica, da TO social, que são as áreas que eu mais me interessei, então vocês vão ver que tem mais políticas aqui falando da atenção básica, mas que são aquelas que eu estudei mais, conheço mais. Temos também criação de políticas de fomento ao ensino superior. Em 99, tem a criação do FIES, que é esse financiamento, né, para as universidades privadas. Temos o ProUni em 2004. Em 2007, nós temos o ReUni. Acho que o ProUni, falando das universidades privadas, e o FIES são programas muito importantes. E para nós, aqui da universidade pública, nós temos o ReUni. E o ReUni é esse programa de incentivo ou a abertura de novos cursos e novos campos. Então, nós aqui da Baixada Santista, na Unifesp, fomos o primeiro piloto desse programa. É o primeiro campus que foi criado aí com verba destinada a esse programa. E, para além da abertura de novos campos e novos cursos, há também um aumento de vagas para os cursos já existentes. Então, eu vivi um pouco desse movimento do ReUni quando eu era estudante lá na UFSCar, que na minha turma a gente tinha 30 vagas. Então, eu entro na universidade com 30 vagas. A partir da vinculação do curso com o programa ReUni, no ano seguinte já eram 40 vagas. Então, isso ampliou também. E amplia o número de professores contratados, amplia, enfim, as instalações da universidade, tudo precisou ser ampliado. E a gente tem, aí em 2016, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a implantação, né, dessa PEC 55, que a gente chama de PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto dos gastos, que coloca o limite, né, dos gastos por 20 anos. E que quando eu comecei a primeira vez que eu fiz uma apresentação e que falei desses marcos, eu achava que era um marco importante, né, que essa PEC, essa redução de gastos públicos ia dizer algo para a terapia ocupacional, ia corresponder a algo para nós, terapeutas ocupacionais, e que o impeachment da presidente Dilma também ia mudar um pouco a configuração política do Brasil e isso ia impactar para nós. Hoje em dia, eu acho que isso, com certeza, foi um marco, mas 2020 extrapolou toda essa suposição, né, que a gente estava fazendo naquele período. Acho que as coisas se agudizaram ainda mais.
Mas e aí, quais são as características da TO nesse período de 2002? A gente, então, tem essa consolidação e refinamento dos saberes e práticas nesses vários campos, isso se fortalece. Temos o delineamento de novos conceitos importantes para a terapia ocupacional. Nós temos o fortalecimento desses conceitos, o estudo mais aprofundado desses conceitos. E aí eu citei alguns: cotidiano, atividade humana, produção de vida, território. Eu acho que a gente consolida mais o entendimento sobre território nesse período. A gente tem a aproximação da TO com novos diálogos. Então, esse diálogo de defesa dos direitos humanos, então uma terapia ocupacional que pensa direitos humanos, uma terapia ocupacional crítica. O início desses diálogos com cultura e com diversidade acontecem. A gente tem, por exemplo, TOs atuando nas políticas culturais, nesse período. A gente tem aquela especialização no Rio de Janeiro, que é uma especialização de acessibilidade cultural. Então, a TO pensando no acesso às pessoas com deficiências, nos elementos culturais, né, nas produções culturais. Temos o aprofundamento em pesquisas e produção de conhecimento na TO. É nesse período que a gente tem a abertura do primeiro programa de mestrado em TO no Brasil e o primeiro programa em doutorado em TO na América Latina toda. E aí é um programa que é destinado à produção de conhecimento em terapia ocupacional, então ele é muito específico para isso. E para nós dá um boom muito grande desse conhecimento contextualizado à TO brasileira, né? Tem a criação do Grupo TO Sem Fronteiras e a intensificação desse diálogo internacional das TOs do Sul e da TO Crítica, que é essa discussão que aproxima os países que têm realidades parecidas. Então, para mim, que estou estudando a América Latina, falar de TOs do Sul é muito importante, porque eu olho para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, e eu vejo realidades muito similares à nossa. Então, temos um diálogo, né? Temos uma articulação muito parecida. Em 2012, por que 2002? Eu fico falando 2012, mas é 2002. É um marco, porque a gente tem a criação das diretrizes curriculares nacionais, então essas diretrizes que vão dizer como deve ser a formação, né? Quais são os respaldos mínimos para a formação da TO no Brasil, e que são diretrizes que foram muito, muito pautadas nessas normas da World Federation. Então, a gente se alinha cada vez mais à World Federation. Em 2005, tem a institucionalização da RENETO, né, dessa rede de ensino e pesquisas da TO como uma instituição jurídica. Temos a expansão do ensino superior em virtude dessas políticas de indução. Então, aquelas políticas que eu contei para vocês, o ProUni, o FIES e o REUNI, aumentaram em 300% as vagas de terapia ocupacional nos cursos. Então, a gente tem formado, a partir disso, muito mais terapeutas ocupacionais. É o que faz a gente crescer, é o que faz a profissão crescer no Brasil, né? Em 2009, temos o primeiro seminário nacional, um seminário para pensar a pesquisa na TO aqui no Brasil. Então, é um primeiro movimento importante para pensar pesquisa em TO no Brasil. Temos programas de pós-graduação, então, programas na UFMG, na USP, na Unifesp, em que TOs ingressam como orientadores. E temos aqui, né, em 2015, que eu cito, o último, que é o PPG-TO, que foi onde eu me formei, né, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, que é um programa de pós-graduação específico em TO. Então, as duas pesquisas que eu fiz foram pensando na terapia ocupacional. Antes disso, os TOs ingressavam em programas de mestrado e de doutorado de outras áreas. A gente não tinha nada que era específico em TO. Então, muitos TOs entravam em programas de mestrado e doutorado da psicologia, da sociologia, da educação, da fisioterapia, das ciências da saúde. Entravam nesses programas e tinham que dialogar com os referenciais teóricos que eram adotados por esses programas. É a primeira vez que no Brasil a gente tem um programa que vai falar de TO. Então, por exemplo, essa construção que eu trago histórica, eu tive em aulas. Todas as minhas aulas eram pensando na TO, pensando nesse arcabouço teórico, metodológico da TO, né? Então, isso também me fortalece muito para ser professora de TO, para dar aula para terapeutas ocupacionais. Então, isso foi fundamental, principalmente na minha formação. É nesse período que a gente tem algumas políticas indutoras do Ministério da Saúde e que impactaram direto a formação da TO. Por exemplo, PET Saúde, Pró Saúde e as residências multiprofissionais.
Em 2007, a política, esse programa, essas políticas que vão falar de residências. Até então, a gente tinha residências na área médica, não tinha as residências multi. Eu também fiz residência, achei muito interessante que vocês colocaram aqui como uma fala do simpósio, porque ele é um caminho possível. A gente precisa fortalecer também esse caminho, né, para que ele não seja uma outra política que se perca nesse atual período. Em 2010, a gente tem o primeiro Congresso Mundial de TOs, que é no Hemisfério Sul. O primeiro congresso de TO no mundo, se eu não me engano, foi da década de 20. A TO se institucionaliza nos Estados Unidos em 1917, é o início oficial da TO. Na década seguinte, se eu não me engano, a gente, ou em 1950. Gente, eu fico com essa pendência. Talvez seja 1950 o primeiro Congresso Mundial de TOs, na década de 1950. Eu sei que até então, né, por muitas décadas, esse congresso pingava de país em país, mas todos no hemisfério norte. Né, América do Norte, Europa, Ásia, talvez, mas sempre nesse eixo, né, América do Norte e Europa. Em 2010, a primeira vez que esse congresso ele é realizado no Hemisfério Sul, que foi em Santiago, no Chile. E em 2018, foi o segundo congresso no Hemisfério Sul, que foi na África do Sul. Então, isso é um ganho muito importante, assim, é um ganho significativo para a TO no âmbito mundial, e principalmente para nós, TOs, que atuamos no Hemisfério Sul, que temos que lidar com demandas, necessidades específicas aqui da nossa região. Temos também aqui, para finalizar esse período, uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que vai dizer que a TO compõe também a equipe mínima do CRAS e do CREAS, né? Também pode compor também essas equipes. Então, vai dizer lá, terapia ocupacional nessa resolução. E aí, eu queria colocar isso, né? Quais são hoje... Então, essa é toda a nossa história. Fui trazendo muitas informações, muitos dados para mostrar para vocês que a gente vai se constituindo na TO no Brasil, muito em decorrência ao movimento social e político, principalmente do nosso país, né? A criação dessas políticas influenciam muito o nosso desenvolvimento. E aí, frente a tudo isso, quais são os nossos desafios hoje, né? Quem somos, para onde vamos? Quem é o Brasil de 2020? Eu acho que era essa a primeira provocação que eu queria trazer para vocês. Nós somos, a primeira imagem aqui, vou fazer uma retrospectiva do ano com vocês. A gente começa o ano, aqui, essa imagem é daqui da Baixada Santista, a gente começa o ano com deslizamentos de terra, né, e isso é uma coisa recorrente, deslizamentos e mortes em decorrência de questões ambientais. A gente tem, né, a continuação de um governo de cunho fascista que tem diminuído progressivamente as políticas sociais de respaldo à população. E a gente foi acometido por uma pandemia. Quem diria que a gente ia viver uma pandemia em 2020, né? Nunca imaginei na minha vida que eu fosse ficar 7 meses dentro de casa e eu estou há quase 8 meses sem sair de casa. A gente tem um aumento de mortes por uma ausência de cuidado do governo federal, de cuidado, de respaldo à população, de criação de estratégias para conter o avanço dessa pandemia no país, no Brasil, que é muito, no Brasil, né, num território que é muito grande, muito diverso, com realidades muito diferentes e acessos muito diferentes. A gente tem um questionamento sobre a ciência, né, um questionamento sobre a validação da ciência, uma perda de validade do poder da ciência, do que fazemos aqui nas universidades. A gente tem um início de movimentos sociais importantes, principalmente pensando nas vidas negras, né? Um movimento que começa fora do Brasil, mas tem manifestações importantes no Brasil. Então, a gente tem movimentos, engajamentos importantes de terapeutas ocupacionais também, do movimento negro, pensando no enfrentamento ao racismo. A gente tem um aumento expressivo do desemprego, da perda de trabalhos, de um auxílio emergencial falho, pouco efetivo, implantado de forma falha. Temos
em uma progressiva, né, porque isso não é de agora, mas uma violência constante à população LGBT, QIA+, aqui no Brasil. Temos outras questões ambientais muito latentes, por exemplo, as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Será que tem algum impacto para a TO no Brasil? O que nós, terapeutas ocupacionais, podemos fazer com uma queimada que acontece na Amazônia? O que isso diz respeito a nós? E vivemos uma pandemia ainda, né? Estamos aí há 7 meses numa pandemia. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no Simon Toro, em São Paulo, e ela ficou afastada num período aqui, durante a pandemia, e quando ela voltou para o trabalho, ela disse, o trabalho continua bem, tá tudo certo, mas agora a gente tem uma ala, a gente tem um andar todo no prédio para reabilitação pós-Covid. O que a pandemia da Covid vai deixar de sequelas físicas, motoras, emocionais, psíquicas nas pessoas, e o quanto isso também vai trazer novas reflexões, reverberações para a terapia ocupacional. Será que a gente como que a gente lida com essa reabilitação, com esse período também pós-Covid, né? Então, acho que essa é a realidade brasileira de 2020. Acho que além dessas, daria para a gente colocar, e que eu coloquei aqui no outro slide, esse envolvimento constante com esses equipamentos não vivos, com celular, com computadores, com a cybercultura, que também é algo que vem trazendo novas discussões para a TO. Bom, isso é 2020, né? Quem somos em 2020? Quem é a terapia ocupacional brasileira? Que trouxe elementos muito concretos, dados, né? Nós somos mais de 17 mil profissionais. Eu não consegui encontrar o número atual. Eu consegui encontrar o número de 2011, que é muito falho. Eu acredito que a gente tem mais uns... Desses 17 mil, devemos ter uns 5, 8 mil a mais. Temos aí chuta uns 25 mil profissionais no Brasil, hoje, talvez. Temos 37 cursos de TO no Brasil em ação. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, em 2016, nós tínhamos 41 cursos. De 2016 para 2020, 4 cursos foram fechados. 4 cursos de universidades privadas foram fechadas. Então, a gente tem um fechamento de universidades privadas. Isso impacta a formação da TO no Brasil. Então, temos 17 escolas privadas e 20 escolas públicas. Temos 3 cursos de pós-graduação. Começam com aquele na UFSCar, mas agora a gente já tem um curso de mestrado na USP e na UFMG, então temos terapeutas ocupacionais sendo orientadores de mestrado e doutorado, temos muitos terapeutas ocupacionais querendo fazer mestrado e doutorado, e isso impacta, isso faz com que a gente produza mais conhecimento em terapia ocupacional no país. Temos 3 revistas brasileiras, e isso é um ganho, porque eu vejo nossos colegas latino-americanos, muitos países tem uma revista ou não tem nenhuma revista, então não tem espaço para circular esse conhecimento que é produzido, então isso é um ganho muito importante, assim. E desafios, o que temos de desafios? Muitos desafios, eu acho que eu nem consigo, eu listei alguns que foram os que eu pensei mais rapidamente, mas eu acho que a gente pode pensar aqui juntos em muitos outros, né? Temos essas discussões contemporâneas, que é isso que nos impacta, que 2020 nos impactou, né? A reabilitação e a saúde mental pós-pandemia, até durante a pandemia, acaba sendo uma ação importante para os TOs. Pensar em gênero e sexualidade, já temos grupos no Brasil de TOs discutindo gênero e sexualidade, são discussões que impactam o cotidiano e a vida das pessoas, então demanda para TO. Temos essas discussões de migração, né? Temos muito migrante. Aqui na Baixada Santista a gente tem muitos migrantes vindo de outros países. Temos as desigualdades raciais, então TOs compondo o movimento antirracista, enfrentamento ao racismo. Temos a cybercultura. Quanto a vida ligada virtualmente 100% do tempo impacta as nossas atividades humanas, impacta o nosso cotidiano. Como a gente potencializa também esses usos? Eu tenho acompanhado estágios em TOs aqui na Baixada, e as TOs estão precisando criar grupos de forma remota. A gente está fazendo ensinos remotos. O que isso vai reverberar para nós daqui para frente, né? E aí uma discussão que eu tenho que tem me instigado a estudar mais, que é o meio ambiente.
Alguns lugares fora do Brasil tem um autor, que é o Salvador Simó, que ele é espanhol, que ele já vem discutindo a ecologia, o meio ambiente, o impacto disso na vida no cotidiano, na vida das pessoas. Será que não é uma discussão que a TO brasileira não precisa também se debruçar mais, tendo em vista que a gente tem tido percalços, problemas ambientais recorrentes e aumentando tanto assim? Um desafio que fica e que se mantém, vai se manter sempre é a produção de conhecimento em TO, que seja articulado às mudanças sociais, econômicas, ambientais, políticas, de saúde no país. Precisamos lutar contra esse fechamento de cursos privados e temos que lutar pela abertura de novos cursos. Fechar progressivamente cursos de TO no Brasil nos impacta de forma muito negativa, né? Como que a gente vai ampliar nosso mercado de trabalho se a gente está formando menos? Aí uma questão que me toca é a criação de uma rede latino-americana de TOs. A gente tem países vizinhos que passam pelas mesmas problemáticas, os mesmos desafios, tanto políticos. A Colômbia tem um governo muito parecido com o nosso. Como que a gente cria alianças para fortalecer as TOs, a profissão nesses dois países? E aí, acho que uma coisa que precisamos fazer isso todos os dias, de forma urgente, que é a luta pela manutenção das políticas públicas. A gente viu né, nesse percurso histórico, quantas políticas públicas fortalecem, ampliam, modificam, transformam a nossa ação como TOs. E a gente tem visto hoje, né, por exemplo, o Brasil de 2020 nos trouxe uma portaria que tira a legitimidade, né, a necessidade do NASF. É uma portaria que desmonta o NASF, que é a equipe de apoio à saúde da família, e que é uma equipe que há desde 2008 e que tem muitos TOs atuando. Se a gente não lutar contra essas políticas, perderemos ainda mais espaço, né? E não é, né, isso pensando como profissionais. O desmonte dessas políticas nos impactam diretamente enquanto cidadãos brasileiros também. Então é isso, fica aí esse convite, esse apelo para que a gente fortaleça as nossas lutas, né, nessa realidade brasileira de 2020. É isso aqui, as várias referências que eu fui incorporando. E o meu e-mail. Obrigada por vocês que me ouviram. Falei aqui no limite do tempo, falei um pouco rápido, espero que tenha ficado claro. Meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Estou aqui para a gente poder dialogar mais também, estamos tão perto. Né, eu estou aqui em Santos, vocês estão aqui perto, a gente pode pensar em muitas coisas em conjunto também. É isso, gente, muito obrigada. Obrigada a você, nossa, eu particularmente, pelo menos, aprendi muito, muito mesmo, em tão pouco tempo, né? E muito obrigada mesmo, foi incrível. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat do Rafael. Você quer abrir o microfone, Rafael, ou posso ler a pergunta? Pode ler, tudo bem. Então tá bom. Você considera o decreto 938/69, que regula a profissão do terapeuta ocupacional no Brasil, como um importante marco para a TO? Esse decreto, eu estudo bastante os países na América Latina, então eles são sempre a minha referência para falar, né, de TO, para comparar a TO brasileira. Essa regulamentação, na Argentina, por exemplo, ela aconteceu na década de 2000. E tem um exemplo que mostra o quanto esse decreto foi importante para o desenvolvimento, para o fortalecimento da TO no Brasil, que é o México. O México é um país que ele tem cursos de TO desde os anos 60, desde a década de 60, e ele não tem uma lei que regulamenta a profissão no país até hoje. Não há essa lei. Então, o México, ele tem formações muito diferentes. Tem formação de TO em universidades, tem formação de TO em centros de reabilitação, então pensando muito na reabilitação física, e tem formação de TOs a nível de mestrado. Então tem um mestrado em terapia ocupacional no México, e quem se forma, quem faz esse curso de mestrado, pode
atuar depois dele como terapeuta ocupacional, porque não há uma regulamentação que vai dizer quais são as diretrizes mínimas para o profissional, para a formação desse profissional no país. E é uma... Né, esse problema gera muito conflito, né, enfraquece o desenvolvimento da formação do país. Então, esse decreto foi muito importante. Ele foi um decreto que aconteceu nos anos iniciais da ditadura militar. Então, há alguns estudos, a Lília Magalhães e a Roseli Esquerdo Lopes, elas falam em alguns textos que esse decreto aconteceu porque o presidente na época, acho que era o Costa e Silva, se eu não me engano, ele sofreu um AVE, um acidente vascular encefálico, e ele foi atendido por fisioterapeutas e por terapeutas ocupacionais. E aí, por essa motivação pessoal, o presidente, à época, né, do regime militar, assinou esse decreto. Como a gente não tem, como é um período da ditadura militar, e os documentos oficiais, né, ficaram muito soltos, não havia tantos documentos para falar disso, a gente não tem ao certo dados sobre essa regulamentação. O que dizem as más línguas, e tem essas duas pesquisas, essas duas autoras que vão falar disso. Mas então a gente tem esse decreto meio tortuoso, a gente não entende direito de onde ele veio, mas sem dúvida nenhuma, ele foi fundamental para a gente poder ter um respaldo oficial que favorecesse a nossa inserção nas políticas públicas, né, nesse mercado de trabalho novo e na ampliação da formação. É a partir desse decreto que a gente tem um boom de universidades, um boom de cursos. Então, não sei como teria sido se a gente não tivesse esse decreto nesse período. Assim. Talvez a gente tivesse um número menor de cursos, talvez a gente tivesse menos campo de trabalho. Acho que essa era a única pergunta, agora só tem elogios, todo mundo elogiando bastante a sua aula. Então, muito obrigada. Imagina! Gente, espero que fique claro, se vocês quiserem, é isso, meu contato tá aí para vocês, a gente pode continuar conversando, e eu acho que é isso, é um convite para vocês que estão na graduação, pensarem que TO a gente constrói daqui para frente, porque a TO não é fixa, né? A nossa história vai mudando conforme o desenrolar dessa sociedade que a gente vive. E quem está na formação agora é quem está também nessa incumbência de criar uma terapia ocupacional diferente, transformadora, e que TO a gente quer construir, assim. Acho que tá para vocês que estão se formando, para nós, enquanto docentes, que estamos colocando essa discussão para vocês. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, muito obrigada. Acho que foi a primeira aula de história da TO que a gente teve um recorte até agora, né? Até 2020. E são coisas que eu converso com as meninas também. E eu queria te perguntar se a gente na graduação já começar a pensar em algo prático que a gente possa fazer para que pare de fechar os cursos e tenham novos alunos. Divulgação basta? Como que deve ser essa divulgação? O que você acha sobre isso? Acho que é uma ótima pergunta, acho que fica uma coisa para a gente pensar. Acho que divulgação, aproveitar, eu acho que é isso, a cybercultura está aí, né? Então, investir nesse movimento de redes sociais, de Instagrams, de formas para a gente divulgar a terapia ocupacional na sua mais diversa possibilidade, assim, porque a TO é muito diversa. Então, às vezes a gente olha uma definição e uma imagem de TO e ela não nos aproxima para quem é estudante de ensino médio. A gente teve a gente está no final do semestre aqui na Unifesp, né, no semestre remoto. E teve uma apresentação de trabalhos na sexta-feira que uma aluna entrevistou uma TO e ela fez uma provocação. Ela falou, pesquisem no Google terapia ocupacional e vejam que imagem aparece. E aí aparece imagens de terapeutas ocupacionais brancos, atendendo pessoas brancas, e sempre num recorte de jaleco, muitas vezes com crianças, e sempre no âmbito mais ambulatorial, né? Hospitalar. Aí a provocação que ela faz a gente precisa colocar mais imagens para falar o que é a TO. A gente precisa falar que tem TOs negros, que tem TOs de outras culturas, de outras nacionalidades, que tem TOs que trabalham com grupos, que trabalham nos territórios, enfim,
apresentar toda essa diversidade. E a imagem diz muito, né? Então, a forma que a gente apresenta a TOs pode também ser um convite. Talvez eu não quero trabalhar com jaleco num hospital, mas olha, eu posso trabalhar num território, eu posso trabalhar numa comunidade quilombola, se eu puder, eu posso trabalhar com uma comunidade indígena, enfim. Nós somos diversos, e eu acho que a gente tem que apresentar essa nossa diversidade. Acho que isso também é um movimento. Acho que compor com os movimentos que já acontecem na profissão, né? Tem as associações. Acho que se aproximar das associações depois que a gente forma é importante para continuar potencializando o movimento político, né? Da TO, isso fortalece. Participar dessas feiras de profissões que existem, acontece muito aqui, acho que acontece aí para vocês também. Enfim, eu acho que fortalecer esses movimentos, assim. Não sei, me ajuda aí a pensar. Eu acho também, eu acho que até um gancho para o dia de amanhã, né? Porque amanhã a gente vai trazer o movimento estudantil, terapia ocupacional, a gente vai trazer associativismo, a gente vai trazer algumas reflexões sobre desmembramento do COFIT e do CREFITO. E isso que você falou é engraçado, né? Eu e a Anne, que está aqui, ela também é do centro acadêmico, a gente entrou num aplicativo do Google que chama Google Alerts. E aí a gente colocou para receber notificações de todas as notícias de terapia ocupacional. E a gente recebe umas coisas absurdas, tipo, tenha um aquário em casa. Isso é terapia ocupacional. E aí a gente fala, eu não sei se foi bom ou se foi ruim a gente ter colocado esse alerta. Porque a gente recebe umas coisas absurdas, mas também dá para ir lá e falar, isso daí não é terapia ocupacional. Né, e trazer esses questionamentos. Não é o nome terapia ocupacional, nosso ocupacional não é ocupar o tempo, são as ocupações mesmo, e trazer tudo isso que a gente aprende na graduação, né? Exato. Olha, você já me deu uma ideia de pesquisa, isso pode virar um TCC, né? Como que a TO tem sido divulgado a partir desse recurso do Google Alerts, assim? Como que a palavra terapia ocupacional aparece nas mídias? É uma pesquisa de fundamentos. Bem interessante, não tinha pensado para parar nisso, para pensar nisso. Pois é. Bom, a gente vai discutindo, então, até o final do simpósio. Espero que vocês, os alunos que estão aqui, né, que são alunos ainda junto com a gente, para a gente ir se questionando e pensando em como a gente pode construir a TO. Pamela, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu agradeço. Pamela, muito obrigada, foi excelente a aula. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Gente, obrigada, Carol, que fez a ponte com o pessoal daqui, com a Priscila, que é minha aluna aqui na Unifesp, e eu fico muito feliz desse movimento articulado dos CEAs, né, que a gente consiga fortalecer esse diálogo. E, enfim, tenham o meu contato e me tenham aí como um apoio, uma articulação aqui com a Baixada. Espero que eu receba a visita de vocês quando a gente puder estar no presencial de novo. Estão todos convidados. A sala fecha? Como que é, gente? Não, agora a gente vai para o intervalo. Eu vou apresentar um slide aqui com as informações do certificado de novo para quem não conseguiu pegar no começo. E a gente se vê daqui a pouco. Isso. Um beijo, com o Adriano. Beijo, obrigada. Tchau.